E aí, gurizada, meu nome é André Fran. Meu nome é Leonardo. Meu nome é Eduardo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos, no original Animal Farm. Esse que é um livro escrito em 1945 por escritor, que também é jornalista, ensaísta poético, que ele é um autor socialista de esquerda. Algumas pessoas apontam ele mais como anarquista, na verdade. Ah, é? Sim. Então, estamos aqui para falar hoje sobre A Revolução dos Bichos, do escritor George Orwell, um livro de 1945 que trata sobre a revolta de um livro literário, uma fábula, né, nós podemos dizer, quase infantil, que ela faz uma analogia e uma crítica nada sutil à Revolução Russa de 1917, sobre uma crítica a todo o sistema socialista, de como ele funcionou, de como ele iniciou e de como ele, segundo a visão do autor, foi deturpada. Na verdade, sim, agora a gente pode abrir também já o debate sobre essa questão, se foi ou não uma questão de deturpação do próprio socialismo, porque tu vai ver pessoas de direita, quando leem esse livro, elas dizem que não, o socialismo ele é assim desde a sua origem, sabe? Não tem uma versão do socialismo em que ele funciona. Já o pessoal de esquerda, quando lê esse livro, eles vão lá e falam que não, olha só, o livro está falando justamente que o socialismo ele nunca foi implementado da forma que ele deveria ser, por isso que não funciona. Eu acho que a gente não pode ler esse livro no ponto de vista liberal, porque o autor, ele não é de direita. Então, eu acho que a gente pode ver que ele não está criticando o sistema socialista em si, e sim analisando, contestando o que deu de errado nos sistemas que foram tentados antigamente. Sim, sim. Porque não foi perfeito. Sim, com certeza. O que a gente pode também pegar nesse livro e até expandir para não só a questão do socialismo, mas também para uma questão de autoritarismo, porque é uma crítica aberta a qualquer tipo de sistema autoritário, que por mais que quando se inicia tenham boas razões, boas intenções, o poder ele sobe a cabeça dos autoritários, né, dos líderes dessas revoluções. E as pessoas... Sim, é aquela frase que para você conhecer uma pessoa, dá poder a ela. Exatamente. Pois para tu entender como é que funciona todo o sistema. Porque ali, nessa história, tu vai ver no final... A gente nem tá falando da história. Vamos do início de novo. Vamos voltar lá. O livro começa com um major, que é um porco contando aos seus animais um sonho que ele teve, que nesse sonho, né, I have a dream, nesse sonho dele, todos os animais eles seriam livres dos seres humanos, porque o ser humano é aquilo tudo que é ruim na vida deles. O homem, ele faz todo o mal para os bichos. É o homem que escraviza, que maltrata e que rouba tudo dele. Até tem um discurso que ele dá e vai contando sobre tudo ali. E no final ele diz, né? Todos os nossos problemas têm um nome. O homem. Não é Mas eu mentira. acho interessante nesse discurso dele que qualquer discurso de revolta, de problemas que nós temos por aí, eles pegam um problema que é complexo e reduzem a um único problema, sabe? O problema de tudo que a gente vai ter hoje em dia é o capital. Ou então o comunismo, né? Na cabeça de muitas pessoas. Ou, sei lá, o homem branco, hétero, cis. Pois é. Ou então, sei lá, a religião, como tu vai ter muitas pessoas falando também. Ou é a ciência, né? Já vi gente falando assim. Ou por aí vai. A igreja. Eles pegam todo um sistema complexo e reduzem a uma coisa simples, fazendo parecer que estão só se livrando daquilo, a gente já consegue viver numa utopia, que não é. O livro mesmo mostra que não é bem assim. Continuando. Depois desse discurso do major, que era um porco já velho, ele morre, né? Já estava velho e tudo mais. Então, abre espaço ali para os animais pensarem durante um tempo, questionarem essa ideia de uma revolução. O major, a gente pode supor que ele seria o Karl Marx, ou então pensadores do socialismo no geral, né? Eu não sei quantos teve além o Karl Marx. Antes dele. Sim. Antes dele não, mas pelo menos quantos outros tiveram esse mesmo pensamento? Teve Karl Marx e Engels, alguma coisa assim. Pois é, esses que são os pensadores. A gente pode resumir tudo no Major, que é o cara que idealizou toda essa ideia de uma revolução. Tendo ele passado para o outro lado,
Então, num certo dia, o Jones, que era o dono da fazenda ali dos animais, né, o problema deles, o grande vilão da história, que de acordo com eles, ele bebe demais e esquece de alimentar os bichos. E aí os bichos realmente começam a revolta, né? Aquele é o estopim, né? O seu Armando. Dá pra fazer uma analogia, que ele bebe demais, com ele gasta demais, ele tem luxo, ele é tipo os czares da Revolução Russa. Sim, o monarca, né? Nem toda a esquerda considera as experiências socialistas como uma deturpação, cara. Assim, o socialismo, quando ele foi pensado como um sistema extremamente autoritário, com o objetivo de ser um intermediário entre o comunismo, que seria o contrário, né? Que ao invés de ser autoritário, ele seria extremamente livre, né? Seria pensado para ser o que ele é, entendeu? Então ele não foi uma deturpação. Tem boa parte da esquerda, a esquerda mais extrema, a esquerda socialista mesmo, que não considera uma deturpação o que aconteceu. O que eu venho lendo, né, pelo menos de comentários, de conversas que eu tive, era justamente a questão que mostra como o autoritarismo ele deturpa utopias, as ideias. Por exemplo, a ideia dos anarquistas também, de ter um mundo sem governo, sem sistemas e tudo mais. Esse sistema em si, olha, a chance disso dar merda é altíssima, porque tu dá liberdade para as pessoas fazerem o que elas quiserem, entendeu? Tu depende muito da educação delas, da boa vontade. Então, que é muito Cara, pior basicamente, o anarquismo não é nem tirar o governo, é tirar o governo e qualquer autoridade, qualquer nível de autoridade, em qualquer tipo de aspecto, desde seja a relação homem-mulher, trabalho, governo. Então, tipo, o anarquismo é retirar isso tudo. O comunismo é basicamente a mesma coisa, só que você, para chegar no comunismo, você passa pelo socialismo. Os dois, é como se fosse aquele negócio, os dois querem a sobremesa, mas só o socialismo come os seus vegetais primeiro. Depende muito da nossa evolução humana. Pois é, que é uma coisa que eu sempre comento com todo mundo que eu conheço, que qualquer lugar no mundo daria certo um sistema em qual a educação das pessoas fosse priorizada, né? Porque tu teria um sistema ali comunista, capitalista, socialista, desde que tu tenha ali o pessoal educado, ó, vamos respeitar as leis, vamos fazer não sei o quê, vamos... Cara, mas o foda da gente pensar assim é que a gente acaba pensando de uma maneira muito local. Eu vou pegar um exemplo da França. A França é um país desenvolvido, as pessoas têm uma educação de qualidade, praticamente todo mundo e tudo mais. É difícil você encontrar problema na França. Você vê os caras protestando pra caralho, quebrando carro pra tudo qualquer lado por bobeira. É difícil realmente você encontrar problema na França. É um bom meio de vida. Só que, tipo, a França leva 30% de produção de uma maioria dos países africanos. Então, cara, o problema não é a educação no próprio país. É o sistema de uma forma geral. Isso que tu falou é... O sistema de outros países é cagado porque um país obtém a liderança sobre ele. Isso é bem interessante também. Que tu tem questão das empresas escandinavas mesmo, né? Que eles são o pessoal mais educado do mundo, mais gente boa. Não tem corrupção lá, mas as empresas deles estão por aí fazendo um inferno na vida das pessoas. O cocô deles é cheiroso, mas as empresas deles estão por aí cagando em outros lugares. Tem bastante disso. Mas, retomando... Pô, tem uma empresa farmacêutica francesa, eu esqueci o nome dela, que matou 2.000 pessoas na Nigéria, fazendo teste. E ficou por isso mesmo. Parece um país que eu conheço, onde as empresas matam e fica por isso mesmo. Tem alguém? No mundo inteiro é assim, né, cara? O sistema capitalista é isso, na verdade. Pois é, mas aí vem a questão. Tem os países é o sistema capitalista ou é um sistema geral humano que acontece isso? Porque no sistema socialista também. Quantas pessoas morreram lá e... Cara, o capitalismo é um sistema mundo. E ele é um sistema que herdou o sistema monárquico que tinha antes. No sistema monárquico tinha a capital, e essa capital comandava as outras e tirava recursos das suas colônias. O capitalismo ele foi para o mesmo lado, né? A relação de metrópole e colônia. Isso, metrópole com campo é uma relação que explica bastante metrópole com a periferia. Tipo, é a mesma relação, só que se expande para o mundo. É interessante isso aí, porque isso é até um pouco contra a própria ideia do capitalismo, né? Porque tu concentra a
arrenda num lugar só, e se aquele lugar quebra, quebrou tudo, né? Aqui em Rio Grande do Sul é bastante assim. Porto Alegre colapsa, tudo colapsa, porque não tem nada nas cidades ao redor. Então... E eventualmente o capitalismo quebra, cara. É. Ele é fadado a quebrar mesmo. A crise dos anos 30 mostra que o liberalismo, sem nenhuma intervenção estatal, quebra. É por isso que nasceu o neoliberalismo. Para poder suprir isso até, para o Estado ter um nível de controle. Porque o capitalismo ele tem uma tendência a quebrar. A Primeira Guerra Mundial aconteceu quando o capitalismo quebrou. Os países começaram a brigar para dividir a riqueza e reconstruir ele gerando lucro. Então, o resultado do capitalismo é necessariamente guerra. Ou quando acaba a tecnologia, ou quando não tem como explorar mais nada novo. Retomando aqui ainda no discurso do Major, né? Que no final ele fecha esse discurso dele com um hino, que seria Bichos da Inglaterra, que é uma música que conta que basicamente é um poema deles, que ia falar, que ia profetizar o que aconteceria. Eles seriam livres, as pessoas os animais, os bichos poderiam fazer o que eles quiserem e não teriam mais o homem incomodando eles. E assim fecha esse primeiro capítulo contando, né, toda a idealização da revolução dos bichos. E então, a partir desse momento, ele morre, o porco, o Major. O Lenin. Então, dá-se a revolução, num certo dia em que no estopim, que os animais não foram alimentados. E quem que lidera essa revolução? São os porcos. O Bola de Neve e o Napoleão. Esses dois a gente já... tem a analogia clara também, né? Ao Trotsky e ao Stalin, que o Napoleão... Napoleão sendo o Stalin e o Trotsky sendo o Bola de Neve. Uma coisa que eu achei que eu não gosto muito nesse livro é que ele idealiza demais o próprio Bola de Neve. O Bola de Neve vira um herói ali dentro e aos poucos ele vai sendo deturpado depois do tempo. Mas é que tudo que ele faz tá certo. E aí no final, por causa disso, o personagem, o Napoleão, vai lá e manda ele embora, mata ele com os cachorros, né? Os cachorros são, claro... É que assim, muitas pessoas veem o Trotsky como uma pessoa injustiçada. Não, eu não tenho dúvida disso. A questão é que, assim, o quanto idealizado acaba sendo o personagem. Cara, eu acho que existe um problema dentro das correntes extremistas, que é a seguinte: ou é você pró-Stalin ou pró-Trotsky. Entendeu? Tipo, tem isso, tem essa briga. Uhum. E é uma briga totalmente sem sentido, os dois são socialistas. Os dois lutaram e fizeram a revolução. Tipo, o Stalin fez um regime repressivo. Tá, tenta governar sem um regime repressivo. Não tem como. Ainda mais numa Guerra Fria. Não. Os Estados Unidos foi tão repressivo, foi talvez até mais repressivo que Não, sim, eu discordo totalmente que não tem como governar sem uma questão repressiva. Pelo amor de Deus. Você tá dizendo depois de uma revolução, durante algum tempo. Depois de uma revolução, depois de uma guerra mundial. Precisava ter teve bastante questão. Sim, aí tudo bem, a gente pode entrar nessa questão de, na Roma Antiga, que eles tinham isso, eles abriam mão da idade deles para fazer uma ditadura para voltar às ordens, né? Os Estados Unidos teve essa questão, quando quebraram lá, se afinal eles botavam tudo a perder e botar uma ditadura ali para botar na linha as coisas. Mas não, eles mantiveram ali a questão da liberdade, né? Também é até uma chatice, esses americanos temos sempre com essa coisa de forças da liberdade e tudo mais. Mas a questão é que... O livro descreve como se todas as conquistas dos animais tivessem sido perdidas. E, cara, isso é mentira. É pura mentira. Se for comparar com a Revolução Russa, é pura mentira. Não foram perdidas. Eu até concordo com o Trotsky, que eu acho que que a Rússia deveria ter auxiliado com as revoluções e tudo mais. Eu acho que esse seria um caminho melhor. Mas, dizer que as conquistas foram perdidas é sacanagem. Não, as conquistas deles, a conquista que eles tanto queriam, que era a liberdade da realmente, né, eles conseguem. O problema é que disso eles vão para uma autoridade que é muito pior e, ocasionalmente, eles voltam para a autoridade dos seres humanos, né? Porque, no final, os porcos acabam se juntando com as pessoas, com os humanos. Essa é a parte da mentira, sabe? Essa parte de que retorna e que fica até pior do que antes, tipo... Mas essa não é uma parte verdadeira. O que me perguntei bastante ao longo do livro
é que se no final das contas o Napoleão, ao invés de virar um ditador socialista, ele não viraria necessariamente um empresário, né? Porque ele é um empresário escravocrata, basicamente, porque ele cria ali um sistema de capitalismo e é isso. Ele não tem ali um sistema que rende para as pessoas, mas ele faz um negócio ali, monta a empresa dele, um campo de concentração, e no fim ele vira isso, sabe? Mais um empresário, que é aquela coisa bem de exploração, de subjugação, de mais opressão do trabalhador. Num processo interpretativo, a gente pode fugir um pouco do óbvio e dizer que não é só uma analogia para com o regime socialista soviético, e também com a estrutura capitalista que a gente vive hoje. Ele também pode representar os políticos de qualquer país. Quando se descreve que os porcos pegaram a casa, que os porcos fizeram isso, que os porcos fizeram aquilo, eles estão descrevendo o nascimento de uma classe social elitista. Sim, vamos só puxar aqui que depois que os porcos eles fazem a revolução, os porcos não, né? Todos os animais fazem a revolução, mas liderados pelos porcos, os porcos eles criam ali os 7 mandamentos sobre os que eles seriam, sobre os animais a partir de agora, né? Os 7 mandamentos que iam seguir a eles a partir daquilo. Que seriam: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal, e todos os animais são iguais. Porque aí a gente vê, né, a questão do que é deturpação. Eles pegam todas essas leis, basicamente, e alteram elas de acordo com a vontade deles. São mandamentos muito legais ali, se tu for parar pra pensar na real, mas conforme o tempo elas vão sendo deturpadas. Então não tem como tu ler esse livro e não falar que na história, dentro do livro, dentro da fábula, é uma deturpação. Entendeu? Mas o socialismo, o capitalismo, não sei o que, necessariamente foi deturpado ali a ideia da revolução dos animais. Entendeu? Tu concordando ou não com o socialismo, com o capitalismo, está sendo deturpado. Se você considerar que ao invés do Bola de Neve ser Trotsky, ele representar o ideal socialista, e ao invés do Napoleão ser um Stalin, ele representar o que aconteceu realmente com a União Soviética, você vai chegar num resultado que parece com o do livro mesmo. No final, ela se tornando capitalista de novo e tudo mais. Mas não era isso que o livro queria passar. O livro queria falar literalmente do Stalin e Trotsky. Meio que na cara. Né? Não, acredito sim. As artes, né, as histórias e tudo mais, a música também, muitas vezes o autor escreve pensando em uma coisa, mas dependendo da situação que tu se encontra, tu pode ler aquilo e fazer analogia com a tua vida, né, com a tua história. É bem fácil de a gente pegar a música do Pink Floyd, Wish You Were Here, que ele fala ali sobre como ele queria que um amigo dele estivesse ali com ele, mas tu pode ler aquilo e pensar numa namorada, na tua mãe, qualquer pessoa, né? Eu queria que você estivesse aqui comigo com alguém importante. No caso, ele escreveu ali realmente pensando no sistema, né? Que ele é socialista, então, no que ele viu ali, mas tu pode pegar, a gente pode trazer hoje para qualquer sistema autoritário, a gente pode trazer para o Brasil, para Estados Unidos, para qualquer lugar e ver que, olha só, tinha uma ideia ali, que era uma boa ideia, que ia fazer para todo mundo estar bem naquilo, e no final das contas é só uma galera que realmente se deu bem, vamos dizer assim, entre aspas. O tempo passou, né? O próprio liberalismo foi assim, cara. O liberalismo, a princípio, estava salvando as pessoas da nobreza. Sim. E ele permitiu a ascensão da burguesia. E no resultado, a burguesia fez a mesma coisa. Exato. Os burgueses, que antigamente não eram burgueses ainda, hoje são os burgueses. Não eram burgueses. A burguesia era uma classe inferior. Pois é. A classe superior era a nobreza. O irônico é que o socialismo geralmente aconteceu em países onde a monarquia era instaurada, e não em países onde o liberalismo era instaurado. Eu acho isso uma coisa interessante do socialismo, porque o socialismo ele foi uma luta contra um regime que já era extremo, que já era opressivo. E repara que o livro ele não descreve uma revolução como uma coisa provocada de uma hora para outra. Ele descreve a revolução como um pensamento que ficou, e foi perpetuado, sim. E que teve um e quando a coisa passou do limite, ele foi lá e botou.
E as revoluções acontecem assim. A Revolução Russa ela aconteceu quando teve a Primeira Guerra e as mulheres começaram a fazer greves nas fábricas querendo que os maridos voltassem. Daí foi uma bola de neve até revolucionar tudo. Uma bola de neve. Trabalharam ali, fizeram toda a questão para manter aquele sistema deles que eles estavam criando agora. E estavam felizes como nunca. Daí um dia o Jones, né, o dono da fazenda, o dono, ele resolve voltar para lá para retomar os lugares dele, né? Que também a própria monarquia russa tentou fazer isso, tentou de um jeito ali trazer de volta o que tinha lá. Mas, né, deu errado, porque os animais estavam se revoltar, eles estavam bem organizados, conseguiram ali se proteger, já estavam preparados para isso. E o Bola de Neve, né, um dos líderes da Revolução, ele foi super importante nessa parte. E conseguiram ali derrotar o Jones, né, mandar ele embora, e cada vez mais concretizando aquela granja, que era chamada de Granja Granja do Solar, para a Granja dos Bichos. Que, né, é mais uma vez uma analogia óbvia à concretização do próprio sistema. O que as pessoas as ovelhas ali, resumir a história da Revolução, né, os mandamentos, mais como 4 pernas bom e 2 pernas ruins. E para qualquer coisa que dava no sistema, elas gritavam 4 pernas bom, 2 pernas ruins. Uma coisa super irritante, imagina. 4 pernas bom. E aquilo ali ficou assim. Vamos lá. Então vem a ideia do moinho. Essa ideia do moinho que eu fiquei assim, cara, confesso que eu tô até agora tentando pensar assim, num exemplo específico dentro da Revolução Russa ou dentro de alguma outra questão em que esse moinho significa alguma coisa. O que eu posso concluir simplesmente é que o moinho ele seria, digamos, o final da Revolução, sabe? A concretização da Revolução. Tem uma frase que eu li, não lembro de onde, acho que do Orkut, 1 milhão de anos atrás, que o revoltoso, né, o revolucionário mais, sabe, afim da revolução, ele vai virar conservador um dia depois da conclusa a revolução. E esse moinho me faz... Essa frase é da Hannah Arendt. Bom, seja lá de quem for... seja lá de quem for, quando li o moinho, eu pensava muito sobre isso. Porque eles todos ali fizeram a revolta dos bichos, e então a concretização disso tudo seria eles trabalharem menos, né, poderem aproveitar mais a vida deles e terem ganhos, né, com o trabalho deles. O moinho faria isso, justamente. Eles iam construir aquilo, iam se matar de trabalhar para construir aquele moinho. Tendo ele concretizado, pronto, a revolução acabou, tudo acabou e agora é só aproveitar a vida. Mas eu não vejo nenhum exemplo específico na história real, nossa história, em que esse moinho represente. Eu acredito que ele represente o Palácio dos Sovietes. O Palácio dos Sovietes seria a maior estrutura do mundo se ele tivesse sido consolidado. Seria ainda hoje a maior estrutura do mundo. Ele seria, digamos, simbólico nessa questão de terminamos ele, então a revolução é nossa. Porque o moinho, sim... Sim, ele seria um símbolo para o mundo todo. Entendi. Porque o moinho, ele seria capaz de inspirar uma revolução em todo o planeta. E seria a sede dos países socialistas. Ia haver uma união maior do que já tinha. Então o Palácio dos Sovietes era, de longe, assim, o maior objetivo, né? Ele era o maior simbolismo que se tinha. E ele não foi construído várias vezes, por vários motivos, né? Chegou a começar a ser feito ou não? Chegou a começar a ser feito e tiveram que parar tudo, pegar o material e utilizar na guerra, na Segunda Guerra. Hoje em dia ele tem alguma... Ele tá onde? Hoje em dia o local é habitado por um McDonald's e uma igreja. Eu tô de sacanagem. Tô de sacanagem. Mas é bem capaz, tá? Aí, ó. Acho que a gente sabe quem ganhou essa guerra aí. Seria bem irônico. Não, eu tô de sacanagem, mas eu não sei onde que tá, não. Mas eu acho que é numa igreja, porque era uma igreja que eles derrubaram pra fazer. Deve ter virado algum museu. Tudo bem. Quê? Deve ter virado algum museu. O McDonald's, cara, assim, ó, não duvido nada. Não, eu acho que é uma igreja mesmo, cara. A vitória do capitalismo é uma calça rasgada que sendo vendida numa loja. Capitalismo é uma camisa do Che Guevara. Pois é, cara, que assim, tu vai pegar a ideia da calça rasgada, vou usar essa calça até ela ficar velha e rasgar. Rasgou, eu vou continuar usando mesmo assim.
Aí os caras, porra, não vai não, eu vou te vender a calça rasgada já pra tu ser maneiro. Quer dizer, nossa, Cara, o capitalismo o capitalismo venceu demais. Ele venceu demais, cara. O capitalismo é a venda de o capital por 50 reais. A gente não pode dizer assim que essa guerra não teve um vencedor. Teve um vencedor. É por isso que o planeta hoje, quase que inteiro, assim, de 356 países, 352 estão sob o sistema capitalista. O que me incomoda nessa questão capitalismo, socialismo, a gente tá fugindo bastante do livro, bastante nessa história, é que sim, não, né? Porque o livro em si não é uma briga especificamente sobre socialismo e capitalismo. Ele fala sobre autoritarismo, né? Isso que tem que ser sempre lembrado. O autoritarismo ele começa ali como uma boa ideia e vira o autoritarismo. Mas o que eu quero falar aqui é que nós temos aí esses 350 e tantos países e, tipo, sei lá, 20 deles são aquela Europa maravilhosa e o resto vive no Brasil, sabe? Então, vamos falar assim, o capitalismo deu super certo, o capitalismo maravilhoso, não sei o quê. Não é bem assim, porque se fosse tão maravilhoso, na maioria dos países ele estaria funcionando bem, não essa coisa assim, caindo aos pedaços que a gente vive. Os caras falam muito do Estado mínimo. A Somália não tem o Estado. Vê como que fica. É que aí... Somália é um capistão. Pois é, né? Manda o Rafael Lima pra lá. Quem? Rafael Lima é o nome do cara, né? Não, mano. Aquele cara do Ideias Radicais. Tem o Paulo Cogos. Não conheço ninguém. Qual deles que fala isso? Cara, eu choro de rir. Não, sei que tem um meme disso daí, tá ligado? De um vídeo que eu vi dele que ele tava preso no trânsito, gritando, falando mal do PT. Eu choro de rir com essa merda. Cara, eu pensava que era meme, até eu descobri que tem gente que realmente leva esses caras igual o Olavo de Carvalho. Não, ele tem Asperger. Meu Deus do céu. Tá, desisto. Começou. Cara, assim, ó, me incomoda nesse troço desse ANCAP aí, que um bagulho, tipo, sei lá, tem alguma pesquisa científica, histórica, social, que fale sobre isso daí, ou os caras tiraram da bunda mesmo? Teoricamente, o liberalismo fala que o Estado tem que ser mínimo para dar liberdade às pessoas. Beleza, até aí... Não, mas o Estado mínimo, eles são contra o Estado. Sim, aí eles pegaram e falaram, já que é mínimo, por que a gente não substitui também a segurança por uma questão privada? Só que eles esqueceram que a propriedade é vista pelo Estado, então não faz muito sentido. Quem garante a propriedade é o Estado. O próprio nome, ANCAP, não faz muito sentido, na verdade. O capitalismo é um sistema onde a hierarquia, quem comanda a hierarquia é o capitalista. E anarquismo é onde não tem hierarquia. Isso é doença. Chama de Asperger isso aí. Uma personagem que eu acho interessante nessa história, que eu fiquei pensando na questão do Muro de Berlim, que é a Mimosa. Uma vaquinha lá que não estava muito afim de trabalhar, não gostava muito daquele sistema deles ali, que ela teria que... O que ela faz? Ela pega e vai embora, ela foge, vai pra fazenda vizinha ali, onde tomavam conta. E eu fiquei pensando bastante no Muro de Berlim, né? Porque o alemão ali, do Ocidente, não é? Que era os Estados Unidos, ele vivia melhor do que o americano nos Estados Unidos, né? Porque eles queriam criar uma propaganda ali de como o capitalismo era maravilhoso e como o socialismo era ruim. E aí tu tinha as pessoas, porra, olha ali aquele cara, ele tá ganhando super bem, tá super legal, vou pra ali, entendeu? E aí, não, tu não vai, eu vou criar um muro aqui que tentar passar a quantidade de tiro. E, enfim. Eu acho que ela representa, na verdade, aquela pessoa que não tem consciência de classe, sabe? E que ela, depois de ter saído do sistema capitalista, do capitalista não, mas vocês entenderam, ela quer voltar porque ela sente falta das regalias que ela tinha. Uma privilegiada, tu diz? Não necessariamente. Quando eu li, eu relacionei ela, a primeira coisa que eu relacionei ela foi uma artista, eu esqueci o nome dela, mas ela era uma atriz que saiu da Rússia e foi para Hollywood, lá fez a fama dela. E ela passou a vida inteira militando pelo feminismo liberal. Só lembrando aqui que o Muro de Berlim ele veio depois desse livro, tá? Só pra...
que o livro é de 45. A parada do Muro de Berlim é uma situação bem triste, porque a União Soviética castigou os alemães. Eles queriam mesmo castigar mesmo, o objetivo era punir. Tanto é que eles tinham que pagar coisa pra caralho pra eles o tempo todo. E o Ocidente, ao invés disso, começou a encher a bola deles. Eu não vejo outro resultado, senão a galera tentando fugir de um lado pro outro. Né? Seria até idiota se quem não fizesse. Claro que o pessoal fica puto pra caralho. Eu acho até interessante uma coisa, né, já trazendo pra realidade Brasil hoje em dia, que falam que o professor é doutrinador, que não sei o quê. Que a forma que eu aprendi sobre o Muro de Berlim, cara, minha professora sentava o pau no sistema socialista, nos russos e tudo mais, falava mal disso. Assim, ela era tipo, super capitalista, aquela mulher, entendeu? E hoje em dia eles falam tudo. Eu acho muito bizarro essa coisa de marxismo cultural que falam por aí, porque os meus professores, em geral, eles eram, porra, não todos, claro, mas muitos deles sentavam um pau na questão de socialismo e comunismo. Gostavam de andar de carro e andar limpo, chique e bonitão, e, né? Enfim. A maioria dos meus professores, eles eram de esquerda, mas abominavam o socialismo. É isso, Então, como uma coisa tem muito disso. que eu li... Eu tinha professor bolsominion. Ah, não, daí é demais. Eu tô feliz que eu saí da escola, já essa coisa aí de Bolsonaro ainda já não existe. Eu saí da escola justamente em Era o de 2014, história. quando ele começou a... Puta merda, hein? 2014, quando ele começou já a Sorte sua. ascensão de Bolsonaro, eu já tinha saído ali. Quando ele começou a trabalhar, né, eu acho. 2014 ali. Na minha faculdade eu tive um professor que é bolsominion, né, que é coisado, e ele não fala de política porque já discutiram com ele, porque ele é de outro curso. Então, ele é de outro curso, lá é psicologia, né? Psicologia ninguém vai falar disso, né? Quase que 100% dos professores é de esquerda. Então ele fica até com o pé atrás. Uma parada, só voltando aqui da parte em que o pessoal retorna na fazenda querendo tomar ela de volta. Uma parada que a gente observa em todos os sistemas e que os fazendeiros observaram é que quando um regime é instaurado e ele começa a fazer algum sucesso, as pessoas começam a viver bem e tudo mais, começa a inspirar outros regimes nisso. E às vezes nem precisa fazer bem, às vezes só precisa ter uma forte emoção para manter aquilo ali, para criar aquilo ali. O Bolsonaro, por exemplo, ele foi eleito quando a extrema-direita estava querendo ser eleito no planeta todo. Quando os Estados Unidos estava começando a ir bem, colocaram o Trump, então, tipo, houve uma onda, sabe, ideológica. Depois a Revolução Russa também teve. Oi? O que aconteceu com a Rússia, com a China, com a Coreia, na época das revoluções. Mas ainda hoje, no mundo inteiro, tu tem pessoas de governos de direita sendo eleitos, né? Na Argentina foi em 2016, não é? Ou 2015 que o Macri foi eleito. Também, nossa, o Brasil aqui, as pessoas estavam super empolgadas, super elogiando. Não, o Macri foi eleito na Argentina, agora vai tomar jeito. Né? Então, estamos aí vendo a história sendo contada. O mais interessante desse movimento que está tendo agora é que não é qualquer direita que está sendo promovida no mundo todo. É a extrema. É uma direita nacional populista, como diria o Steve Bannon. E, tipo, você repara que existe essa parada com todos os tipos de ideologia. Quando o Lula foi eleito, ao redor do planeta inteiro, os sociais-democratas estavam sendo eleitos também. A América Vermelha, né? Como dizia, diziam isso. Quando teve a Revolução Russa também. Quando teve a Revolução Francesa, pô, o mundo praticamente inteiro se tornou liberal depois disso. Então a gente vê que existe esse negócio de espalhar a ideologia, sabe? E como existe isso, assim como a história mostrou, o livro falou, existe quem está no poder e não quer que isso aconteça. Então quem está no poder vai evitar a todo custo que uma nação com uma ideologia diferente exista. Pois é, e sempre vai ter aqueles que querem manter o poder não só de formas, né, todas as formas possíveis, como as várias lavagens cerebrais que tem na história, que chega um momento em que o Napoleão ali, ele já cansou do Bola de Neve, né? Ele não quer mais dividir esse poder, essa coisa, porque os dois viviam discordando em tudo, né? Um falava, o outro ia lá e discordava, o outro falava e discordava.
E a população, os bichos ali, eles eram a favor de quem tava falando, entendeu? Porque os dois eram ótimos discursantes, podiam falar qualquer coisa para eles, podiam falar qualquer coisa, as pessoas iam gritar, iam junto, né? É bem aquela coisa política, né? O cara que estiver fazendo um melhor discurso vence. Fale. Eles também eram os únicos animais que sabiam ler. Isso é uma coisa extremamente interessante. importante. Eles eram os alfabetizados ali e eles também, de certa forma, iam decidindo, né? Quem que aprendia a ler, quem que vai, quem que não vai. Outra coisa também é que os animais em geral, às vezes, tinham memória curta. Isso é bastante interessante. Gente, o Lenin era advogado, Trotsky era um intelectual. Aquilo ali foi explícito. Quem realmente lidera a revolução, quem lidera o mundo depois de uma revolução, é a classe intelectual. A questão é que o Bola de Neve, né? Eu só não entendi esse nome dele, Bola de Neve. Eu achei um nome meio, sei lá, não consegui ver uma analogia que trouxesse esse nome dele, ou se foi um nome aleatório na história. Napoleão dá pra te pensar, né? No próprio Napoleão tem um Sansão ali, que é o cavalo forte que trabalha. O cavalo que eu chamo de engenheiro brasileiro, os técnicos que a gente tem hoje em dia, porque Sansão na história, ele é um cavalo que tem um lema dele, vou trabalhar mais. Depois ele adota outro lema junto com esse, que é Napoleão tem sempre razão. O que esse cavalo faz? Ele tá assim, é sempre o que mais trabalha, que acorda mais cedo, que pega no batente, domingo, chuva, frio, sempre trabalha. Mas o problema é que, assim, ele não é a pessoa mais instruída dali, entendeu? Não é a mais inteligente. Por mais que ele trabalhe muito, por mais que ele seja extremamente bem intencionado, ele é uma pessoa correta, para ele falta ali uma filosofia, né? Uma sociologia. Não faltou para ele um estudo mais intelectual, porque ele trabalha e não vive, entendeu? Não tem um momento assim que ele pode se dedicar ao estudo. Né? No final da vida dele, ele pretendia isso, mas né, dá no que dá. Ele vai pro massacre, vai pro matadouro. Jovem de direito. Os jovens. Pois é, entendeu? Por mais que seja bem intencionado, se tu não se instruir assim de uma forma além da técnica, se tu não se instruir a tua cabeça, tu tende a ser controlado, manipulado, como eles todos são. Eu acho o Sansão o mais manipulado, assim, ele representa aquela classe trabalhadora que não abandonou o ideal desde o início. E que acha que nada mudou. Pois é, exatamente. Ele sempre também tinha essa ideia. Mudar. Ele tinha essa ideia, né? Que eu vou me aposentar, não, vou trabalhar mais. Quando eu trabalhar, vou trabalhar tanto que vai dar certo isso aqui, entendeu? Eu vou se me não matar funcionou, e trabalhar não trabalhou vai funcionar. Exato, não se esforçou o suficiente, né? Não é meritocrática a questão. Isso. O Napoleão, ele vai fazer o seguinte: ele cria ali cachorros pequenininhos, ele vai lá, dá leite para aqueles cachorros, amamenta eles durante algum tempo, até que esses cachorros crescem e ele usa como força militar dele, ou seja, ele vira ali realmente uma autoridade militar. E expulsa dela. Ele expulsa dali o Bola de Neve, que é o nosso intelectual da história, digamos assim. E o que ele começa a fazer a partir daí? Tudo que ruim que acontece na história ali, tudo que deu errado, é culpa de quem? Do Bola de Neve. Qualquer probleminha que dá ali, qualquer que seja a culpa, é do Bola de Neve. E o Bola de Neve vira ali aquele inimigo, até a gente pode dizer invisível, porque depois que ele vai embora, ele é expulso da fazenda, ele nunca mais aparece. Então, qualquer coisa que desse errado, o Bola de Neve tá conspirando contra nós. Mas o Bola de Neve, mas como é que a gente vai fazer isso aqui? Não, vamos derrotar o Bola de Neve. E ele cria esse inimigo invisível e começa a lutar contra ele. Né? Qualquer semelhança... Isso foi uma direta pro Stalin, cara. Porque Stalin fez isso com Trotsky. Sim, exato. Os dois são, né? A história aqui é a arte imitando a vida, né? Não. O George era trotskista? Perguntando se ele preferia o Trotsky. Daí tu tá indo. Sim. Lembrando George Orwell? Ele não é George Orwell. Ele era George Orwell é um pseudônimo. O nome dele era Eric. Deixa eu ver na minha colinha aqui. Peraí. Enfim. Ele escreveu esse livro também quando ele tava acho que na Espanha, não é? Durante a Guerra Civil Espanhola. Lá no... Ele era trotskista. Tanto é que o Bola de Neve, né? O Trotsky, só elogios no livro. E eu
tenho discordâncias sobre essa questão, mas concordo que ele deva mesmo ser trotskista. Quer dizer, na realidade, Trotsky, ele perdeu a votação para se tornar o líder. E pessoas que eram aliadas a ele não votaram nele. E ele ficou puto pra caralho por causa disso. Será que ele ficou? Então, tipo, na realidade ele não era esse intelectual bonitinho. Ele era um intelectual. Era um herói pra Rússia e tudo, era a União Soviética e tal, mas a forma como foi passado no livro foi romantizada. Não tem Foi bem como, romantizado. não tem como tratar desse assunto sem ser imparcial, eu acho. Todo mundo vai levar mais pro seu lado. Sim. O livro foi bem claro no lado dele. Stalin é um cuzão, Trotsky é o parceiro intelectual e tal. E o socialismo foi deturpado. E o socialismo foi deturpado. Isso sim, ó. Assim, ó, olha só, a gente pode. O que eu tô dizendo aqui, ó. Nós podemos debater se o socialismo no nosso mundo real foi ou não deturpado. A gente pode sentar e conversar sobre isso. Mas dentro do livro, necessariamente, ele foi deturpado. Era Eric Arthur Blair o nome dele. Dia 25 de junho, ele é de câncer e. Enfim. Tadinho, morreu de câncer. Morreu com 47. Não, ele nasceu signo de câncer. Eu acho que tu entendeu, né? Enfim, ele morreu com 47 anos. Não era. Não vi. Não. Bom, não sei se pra época. Ele morreu 5 anos depois de escrever o livro. 1950. E ó. O que vinha depois na história? O Napoleão começava a negociar com quem? Com os seres humanos. E as pessoas, os bichos, ficavam, nossa, isso é um absurdo, não sei mais o que. E tu tinha um outro porco ali nessa história que a gente não falou, que é o Garganta. O Garganta, ele é descrito no livro como uma pessoa que te convence de que preto é branco. Isto é, ele é a imprensa, a mídia ali, sabe, golpista, esquerdista, que vai manipular todo mundo. Ele vai conseguir, ele vai lá, sempre quando o Napoleão faz alguma coisa, ele que vai dar a notícia, falando que, olha só, que bom que isso aconteceu, porque isso e aquilo, graças ao povo. Foi uma jogada, foi tática. Foi inteligente, não mais. E aí eles começavam a dizer até que o Bola de Neve, ele que estava envolvido com o Jones, porque ele que elaborou toda aquela questão ali, ele era inimigo. E qualquer coisa que o Napoleão fizesse, mesmo que as pessoas os bichos não concordassem ali, o que ele falava? É isso ou é Jones, entendeu? Porque o Jones também é outro inimigo que eles têm ali, que é tudo tá ruim, mas com o Jones era muito pior. Antigamente era pior. Mas Jones, não sei o quê. Não querem, eles realmente tinham um pavor da volta desse Jones, do humano. Tanto é que eles aceitavam qualquer coisa que viesse do Napoleão, porque tudo era pior. Quer dizer, tudo era melhor sem ele. É uma coisa que usam bastante na política, né? Corretos, as ovelhas são as ovelhas. E aí vocês. Tem o Benjamin também, né? O jumento. Uma parada interessante foi quando eles botaram a culpa do Bola de Neve, dizendo que ele estava se aliando ao Jonas, ele tinha se aliado ao Jonas desde o início e tudo mais. E foi só nesse momento que os mais fiéis começaram a falar, não sei se ele estava desde o início, mas naquele momento que teve a invasão, ele estava do nosso lado. Sim, sempre tem aquele pessoal que não, pera aí, isso tá dizendo, a galera, né, não é tão estúpida assim, a ponto de acreditar em qualquer coisa, né? A questão é que ou tu acredita, ou tem aqueles baita cachorro ali do lado deles falando pra tu acreditar, entendeu? Sim. Não é como se tu tivesse realmente a opção de, não, pera aí, não é certo isso daí. Aqui, tá vendo esse cachorro aqui? Tá vendo esses dentes? Não é só manipulação, tem um cachorro do lado. O cara tá dizendo aquilo ali pra tu acreditar, tu pode acreditar ou pode acreditar, entendeu? Não, eu achei esse livro muito maneiro, mas ele é meio... Ele é só um pouquinho tendencioso, só um pouquinho. Mas também, pô, que livro que não é tendencioso? Eu só acho errado algumas pessoas usarem ele num ponto de vista mais liberal, quando o cara que escreveu é socialista, Sim. né? Não faz muito sentido, tá? Tipo, a coisa que eu mais achei... Eu achei errado, até escroto do livro, foi quando descreveu os porcos, né? A classe intelectual e tal, como uma nova classe dominante. Ou seja, transformou de um socialismo para uma aristocracia, ou uma burocracia, como o Trotsky chamava.
E, tipo, cara, não é alta classe social. Era uma classe profissional dominando, beleza. Isso a gente sempre vê. Nenhuma novidade. Uma classe social é algo bem maior que isso. Classe social é basicamente o que eles lutavam antes, com a questão do Jonas e tudo mais. Eu sou socialista. Eu curto Lenin, Trotsky e Stalin. E eu acho que existem pontos em comum entre os três. A luta entre as esquerdas faz mais mal à esquerda do que à própria direita. Porque é a nossa luta entre si que faz com que a direita comande, e é por isso que o mundo é dominado por eles. E tu acha que o Thanos é de esquerda ou de direita? O Thanos é um conservador de direita, cara. Ele bolou uma solução pro problema que fosse imparcial, sem mexer com a estrutura política do planeta. Ou seja, matar. Você pode ir pra Venezuela também, Coreia do Venezuela não é Norte, quem socialista, sabe? mas Coreia do Norte eu adoraria. O Thanos é um conservador. Cara, eu também queria ir pra uma Coreia, tá ligado? Mas pelas coreanas, não pela tema. As coreanas do norte são mais bonitinhas. Será? Tô de sacanagem. Tô pensando aqui. Pesquisa. Não, é que não faz sentido, mas enfim. Porra, eles são, tipo, exatamente a mesma população, tá ligado? Tipo, biologicamente falando. As do Sul são plastificadas. Ah, então eu quero as do norte, cara. Não, porra, não sei agora, tô nada. Pois é, o K-pop é do sul, né, cara? Porra, Cara, que eu fecho pensamento muito com aquelas minas. mais monogâmico, mano. Por que não as duas? Ah, aí, ó, venceu. Acabou a discussão. Acabou a treta. Não percamos tempo, camaradas. Tem muito trabalho pela frente. Hoje mesmo, esta manhã, recomeçaremos a construção do moinho de vento. Trabalharemos por todo o inverno, com sol ou com chuva. Mostraremos a esse traidor miserável que ele não pode desfazer o nosso trabalho assim tão facilmente. Lembre-se, camaradas, não deve haver mudança em nossos planos. Serão cumpridos à risca. Para frente, camaradas. Viva o moinho dos ventos. Viva o moinho de vento. Viva a granja dos bichos. Então, voltando pro moinho, no início, aquele moinho, a primeira construção deles, eles fizeram mal planejado o próprio moinho de vento. Aí fica a questão se ele foi mal planejado ou se o Napoleão ali não... Até esqueci de comentar isso daí, que o Napoleão ele era contra esse moinho de vento. Era uma ideia do Bola de Neve. E assim que ele expulsou o Bola de Neve, ele roubou essa ideia pra ele, falando que não, eu que idealizei o moinho de vento e que o Bola de Neve roubou de mim. E aí eu mandei ele embora e eu roubei dele. Enfim, todas as boas ideias, tudo que era bom vinha do Napoleão, né? De acordo com ele, e tudo que era ruim vinha do Bola de Neve. Inclusive agora a queda do moinho de vento, porque ele foi mal construído, mal feito, e eles teriam que construir de novo. E aí essa é uma das questões do livro, né? Porque no livro eles ficam idealizando esse moinho, nós vamos construir um moinho, nós vamos construir um moinho. Aí constrói o primeiro, ele cai. Constrói o segundo, vem uma galera ali, outros seres humanos, e explodem ele. Por fim, na terceira tentativa, eles conseguem finalmente construir um moinho de vento, que seria então a consagração da revolução. Por fim, eles poderiam descansar, poderiam viver tranquilamente, mas não foi para isso que ele não foi aquele moinho idealizado no início. Agora eles construíram um novo moinho, só que para produção de mais, não me lembro o que era, trigo, cevada, vinho, mas alguma coisa assim. E vão continuar trabalhando. A ideia do moinho de vento idealizado que faria o fim melhoraria a vida deles simplesmente não existia. Assim como muitas promessas que são feitas, elas não. É, realmente. Você vê isso em todos os governos de esquerda e direita. Pois é, promessa que não. Existe uma frase, eu acho que é do Mao Zedong. A vida é uma luta entre a regra da necessidade e a regra da liberdade. E, tipo, isso pra mim resume porque a maior parte dos projetos no mundo que deveriam ser muito bem feitos, deveriam terminar em prazo e tudo mais, acaba não terminando. Eu acho que o Moinho de Vento se encaixa, cara, porque, tipo, o Napoleão ele nem sabia o que fazer com aquela merda.
Sim, ele mijou no projeto na primeira vez que ele leu. É, Eu acho que ele só queria se mostrar como melhor que o Bola de Neve. isso. E ele queria poder, né? Sim, olha, ele entra no poder sob a cabeça dele, né? Enlouquece. Enlouquece não, né? Ele Ele sempre quis. quer manter aquele status, né? Ele é egocêntrico, quer ser o melhor, quer estar acima de tudo. Ele tem aquele ego absurdo, querer ser um deus, um líder ali, a pessoa mais maravilhosa. Inclusive o Garganta, o porco, está sempre falando, não, como ele é inteligente, como ele é sábio, e como que esse trabalho dele de ser um líder, de ser um governante, ele não quer isso, não, capaz, ele não gosta dessa coisa de ter que governar, de ter que comandar, mas ele aceita esse fardo de morar Todas vezes fala na isso. casa, né? Pois é, morar naquela casa ali, pô, ele não quer isso, não quer dormir nas camas, né? Que era uma das leis dele, que é uma das primeiras leis a serem deturpadas, que é não dormirá em camas. E aí eles vão lá e mudam pra não dormirá em cama com lençóis, né? Já começa ali a deturpação das leis a favor do que eles estão afim. Antigamente diziam que não podia dormir mais em cama, porque cama é coisa de ser humano, e depois não dormirá em cama com lençol, porque o lençol é coisa de ser humano, a cama não, pô, a cama, o feno também é cama, né? E assim vai. Um cara que fazia isso era o Sarney. O Sarney sempre dizia que ele estava na política e que ele não conseguia sair pelo bem do povo e que ele tava tentando sair da política, mas ele tinha esse fardo e tudo mais. O Sarney sempre dizia isso. Ele disse isso para entrar para a presidência e depois ficou mais Será que no Senado. tem um momento ali que, pra mim, é um dos momentos assim que esse livro é pra criança, olha, eu não sei não, acho que a partir de uns 12 anos tu pode ler ele, pra criança muito pequena não, porque chega um momento ali que é a execução dos traidores, né, que agora ele vai começar a matar todo aquele que for aliado, né, entre aspas, do Bola de Neve. E essa cena também eu fiquei um pouco confusa ali, Gulag. porque até onde... Oi? Gulag. Eu fiquei um pouco confuso ali porque, olha só, aqueles animais que eles dizem, eu ajudei o Bola de Neve. Não, realmente eu conversei com ele. Será que eles realmente conversaram ou eles sonharam que conversaram? Teve uns que realmente, eu sonhei com o Bola de Neve, mataram eles também. O vento indicou pra mim que o Bola de Neve, sei lá, matou ele também. E aí teve outros que falaram que não, realmente, né, eu falei com o Bola de Neve. Mas o Bola de Neve, será que ele foi embora mesmo ou ele tá ali? Eu fico bem nessa dúvida nessa cena aí, porque, sei lá. Eu não fiquei em dúvida não, cara, porque, tipo, no governo Stalin, o Palácio Vermelho estava de um lado do rio e do outro lado do rio estava um prédio onde moravam os legisladores. Nesses prédios haviam passagens secretas para que a KGB invadisse sua casa no meio da noite. E eles faziam isso. E faziam várias falsas declarações de que fizeram isso e aquilo e tudo mais. Elas eram noticiadas e eles eram ou mortos ou mandados para o Gulag. Geralmente com ameaça de família, vou matar sua família se não falar isso, tudo mais. A KGB fazia muito isso. A KGB é os cachorrão, né? Sim. O exército inteiro são os cachorrão. De certa forma. Toda a forma de autoridade militar são representadas ali por aqueles cachorros. Mas, cara, eu nem entendo muito o exército, porque, tipo, o exército revolucionário, ele era muito próximo da classe trabalhadora. Era bem... mas aí tu tá não existia uma diferença tão grande, assim, entre a classe militar e uma classe trabalhadora, igual é aqui, entendeu? Aqui a diferença é muito gritante. Lá não tinha isso. Mas a KGB tinha. Pois é, porque os cachorros, eles viviam na casa grande ali, né? Junto com os porcos. E a KGB não eram maltratados, né? Faz sentido que eles apoiassem aquele sistema, porque eles estavam bem nisso. A KGB, ela também era uma forma de controle interno, só interno. E, tipo, ela era um serviço secreto, né? Claro que ia influenciar em outros países e tudo mais, mas a maior função dela era lidar com as questões internas da União Soviética. Tipo, isso é diferente de um exército, entendeu? A KGB era um instrumento de medo usado pelo Stalin dentro do regime comunista, socialista. Sim.
Um outro ponto aqui da história, que, de novo, da questão das lavagens cerebrais que eles faziam ali, é porque os dados sempre mostravam, né, a favor de que a revolução tinha dado certo, porque, antigamente nós trabalhávamos assim, assim, assado, agora nós trabalhamos muito menos, ganhamos muito mais. E aí o Garganta, ele fica apresentando ali dados, estatísticas, coisas que o povo ali não entendia, a galera não entendia aquilo ali, não tinha como comprovar ou não se é verdade o que ele estava dizendo, só tinha ali os dados apontando que antigamente era pior e agora é melhor. Os gráficos mostram, os estudos mostram. Isso acontece em todos os regimes totalitários, né? Tipo, na ditadura aqui, por exemplo, aconteceu o milagre econômico. Pois é. Aí também me vem uma dúvida que, essa é uma das dúvidas que eu tenho bastante sobre Cuba, que eu pego o IDH para ler deles, o IDH de Cuba é melhor que o do Brasil. Mas esse IDH, quem é que tá fazendo a medição dessa porra aí? É a questão mundial, sim, ou é eles que estão mandando os dados? Aqui, ó. A gente tá certo, vocês não estão, sabe? Esse é o problema de todo o regime totalitário. Tudo que eles te falarem, tu tem que aceitar, porque tu não tem como comprovar. Igual falando que na ditadura brasileira que não tinha corrupção. Quem disse que não tinha? Eles estão dizendo, eles têm que dizer que não tem, né? Não tinha como fazer um estudo ali e ver que se tinha ou não. Cara, geralmente é feito por organizações internacionais e geralmente também é feito usando indicadores. Por exemplo? Tipo, vou dar um exemplo do crescimento econômico de um país. Para você saber o crescimento econômico de um país, você bota indicadores do BIP, do produto do BIP. E aí você vai ver se o país realmente está tendo um crescimento econômico. Se houver um crescimento, é porque aquele país está produzindo mais, as pessoas estão tendo mais emprego e tudo mais. Entendeu? Tipo, pode até ser que uma coisa não tenha a ver com, mas geralmente bons indicadores. Fora que Cuba é um país pequeno. Tem menos habitantes do que aqui. Eu sei que Cuba é um país pequeno, cara, mas o regime em si, ele traz alguns benefícios que, são inegáveis. Não, o que eu tava me referindo é questão de proporção. Então assim, vamos supor, o regime é bom, Sim. tal. Só que ter uma população pequena contribui bastante. Tá dizendo que tu é a favor da separação do Estado? Tu é separatista, mano? É isso que eu tô ouvindo, é um cara separatista aqui que a gente tá ouvindo? Oi? Eu achei que o gaúcho fosse eu. Credo, mano. Como assim? Hã? O Léo é separatista, olha isso aí. Abertamente falando aqui. Eu sou separatista com o Nordeste. Oi? E quando separar, eu vou pra lá. Mas eu também sou, o Sul é meu país. O Nordeste não vai ter. É meu boa, país. Boa. Não sei, cara, eu vou pra qualquer lado que não tenha família Bolsonaro, pra seja lá qual for. O egocentrismo do camarada Napoleão, como era conhecido, né? O líder camarada Napoleão, ele era tanto que, junto com os mandamentos dos bichos que ficavam lá na granja, ele também colocou um poema que foi feito pra ele, junto com um retrato dele, né? O perfil dele. Então, assim, realmente o poder subiu demais à cabeça desse personagem, que ele queria ser o deus daqueles animais, não é só um líder, que ele tá ser a maior entidade, a mais maravilhosa de todos os possíveis. E, claro, né, sempre ali com o Garganta, né, falando pra todo mundo que, esse cara realmente, ele é maravilhoso. Inclusive, tem ali o Frederick, que é outro ser humano que eles começam a conversar, a negociar, e inclusive trocam um dos lemas que eles tinham ali, que é morte à humanidade, para só morte ao Frederick, porque o Frederick vai lá e passa a perna nele, né? O cara consegue enganar os bichos, logicamente. Logicamente não, mas depois ele consegue enganar os animais ali com dinheiro falso. Ele compra ali madeira e dá lá várias notas de dinheiro falso. E aí, nisso, eles fazem rola ali um ataque, né, dele aos animais. Dessa vez tem uma batalha sangrenta, é muito pior do que a do Jones ali, quando ele tenta recuperar. Essa batalha eu também não sei exatamente uma analogia direta com a União Soviética, talvez a própria Segunda Guerra Mundial, mas confesso que eu não tenho certeza. É comum que governos socialistas entrem em negociações com governos capitalistas. Tipo,
É um governo fazendo negociação com o outro, né? Até aí todo mundo entende. Estamos de acordo que isso é ok. O que não é, que eu realmente não entendi, é esse ataque desse humano aos bichos ali, se é a própria Segunda Guerra, né? Porque a Rússia também, todos os países da Europa ali ficam traçalhados. Assim como a granja ficou, como os animais ficaram. Muitos deles ficam machucados, ficam fodidos, quebrados, sem nada. E daí morrem, né? Claro, muitos. E aí, mesmo assim, apesar deles vencerem. Pode até ser uma analogia à Segunda Guerra mesmo, porque teve o pacto de não agressão no começo. O interessante desse pacto de não agressão é que os dois países planejavam agredir um ao outro, mas os dois ficavam dentro do pacto. Então, tipo, quando a guerra começou a estourar de novo, a Rússia estava com canhões preparados, com um tanque de guerra preparado, e a Alemanha, obviamente, também estava preparada, até porque foi ela que começou com a brincadeira. Né? Pacto de não agressão, mas então, tem tipo, ali um canhão preparado para qualquer coisa. Não parece nem um pacto de não agressão, parece um cessar-fogo. Se você for pensar bem. E nesse momento que eles explodem os de vento, e de novo, eles têm que construir mais o mesmo. Teve ali a versão em que o Bola de Neve destruiu ele, porque as paredes eram finas demais. Aí depois os Frederick, né, os seres humanos lá, explodem os de vento. E agora, mais uma vez, eles têm que continuar seguindo ali o espírito do animalismo, né? Esquecemos de comentar sobre isso, que o animalismo era aquela nova filosofia que eles seguiam, que era o que eles deveriam seguir sempre, né? Que é 4 pernas bom, 2 pernas ruins, né? Todos os animais são iguais. Mas alguns são mais iguais que outros. Eu queria deixar isso aí pro final, né, cara? É a melhor frase do livro, né, cara? Isso, assim, é a grande mostra do que é o autoritarismo, esse socialismo deles, né? Todos nós somos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Eu acho meio bizarro uma crítica ao socialismo falando de autoritarismo, porque como que se elogia uma revolução e depois critica o autoritarismo? Não existe nada mais autoritário que uma revolução. É uma classe impondo seu poder sobre outra. Sim. É a coisa mais autoritária que existe. Não tem nada mais autoritário que isso. Ela impõe através da força, através do assassinato em massa, através disso e daquilo. Não tem como ser mais autoritário. E o livro coloca o autoritarismo do Napoleão que vem depois... maior do que o do início contra o Jonas. Mas né? Na verdade, eu vou te falar que aí eu também fui nessa dúvida, né? Se antes era pior ou não. Porque não fica explícito ou não se era pior. Não, era pior. Eles estão trabalhando ali. Pior. Claramente era pior. Pô, tadinha da vaca. A vaca se fudia. Não, todos eles se fudiam, né? O problema é que, assim, por exemplo, o cavalo ficou velho, vai se aposentar. Não, o cavalo ficou velho, ele vai ser vendido por troca de madeira. Ele vai ser pro matador, ele não vai ter aquela aposentadoria que foi prometida. Ele trabalhou anos e anos ali, né, trabalhou que nem um cavalo, e no fim ele foi pro matador. E aí, cadê a recompensa? Não sei se na época do Jones também, deveria ser mais ou menos nessa vibe, né? Mas na época do Jones nem era prometido uma aposentadoria, cara. Pois é, então é mais uma mentira. A diferença é assim, tu tem aqui uma ideia de... Tu tem mentiras, né? A diferença é essa. O livro, ele descreve que as coisas ficaram piores. Assim, até o final do livro não, mas no final do livro ele descreve claramente que as coisas estavam piores, que eles estavam trabalhando mais e comendo menos. Então, tipo, tava pior pra eles. A moral do livro é que Stalin podia ser pior do que o czar. Outra coisa que eu achei assim, esqueci, uma coisa que um professor meu de história comentou uns anos atrás, é claro que foi uns anos atrás, sobre um socialismo democrático, que no livro eles chegam a fazer, eles montam ali uma república entre os animais. E claro que o presidente, né, é o Napoleão. Mas essa ideia eu acho muito interessante, né? Essa, sim, pra mim é a mais utópica de todas as ideias possíveis de sistemas, né, econômicos, seja qual for.
Tu tem a ideia ali de uma autoridade que não vai ser uma autoridade para sempre, ela vai ser rotativa, né? Uma democracia, uma república, só que socialista. Os militares estão do lado de quem? Agora, por exemplo, a Venezuela. Por que o Maduro ainda tá de pé? Porque os militares estão do lado dele? E qualquer outro sistema no livro também. Napoleão, ele era o Napoleão, porque os cachorros estavam do lado dele. E a gente vai indo assim, ao redor do mundo inteiro. Os militares, os soldados, eles têm ali as regalias, eles têm as coisas. E por isso que eles são patriotas, que eles são a galera do bem, entendeu? Porque eles estão tão bem naquele sistema. E por isso que, daí sim. Agora, por exemplo, no Brasil... Só pra pra deixar um negócio bem claro, tipo, a Venezuela é de esquerda, mas não é socialista. Ela é capitalista. Não, tudo bem. Porque só pra falar que sim, o Maduro ele tá de pé por causa dos... Sim. Tô de pé por causa dos... Assim, ó, no Brasil aqui, ó, os militares, qual é a propaganda, né? Quando tu vai se alistar ali, que eles falam, ó, vocês vêm trabalhar aqui com o militar, vocês vão aprender umas coisas e vão ganhar em dia. Entendeu? Essa é uma coisa que é bem batida ali pra eles. Vocês vão ganhar em dia, hein? Ó, não é tipo o professor aí que não ganha nada e tá se fodendo. Aqui não, aqui vocês vão receber bem. E é isso, né? Até uma coisa que falam bastante, se o militar é tão patriota, tira o salário dele durante tantos meses, igual os professores. Fica aí parcelando pra eles. Vamos ver se eles continuam tão patriotas assim. Nenhum líder, nenhum chefe de estado vai querer mexer com privilégio de militar, cara. Pois é, aí que vem a questão, por que os militares sempre estão apoiando o sistema, o poder, né? Porque eles estão beneficiados com aquilo. Não é por amor à pátria, essas coisa ridícula. Mas aí eu vejo como uma questão até mais além do que a questão do socialismo e do capitalismo. Eu acho que é uma coisa que, tipo, não dá pra gente resolver agora. Lógico, né? Eu acho que, tipo, em nenhum lugar do mundo dá pra resolver agora, entendeu? Eu acho que agora assim, a questão de classes é a questão mais importante. Classe social. Sim. Porque classe social cria o militar. Eu acho que também outra coisa importante de ser dita é que não existe uma solução perfeita e principalmente não existem soluções de curto prazo e nem, sabe, coisas que vão da noite pro dia, vai ter uma revolução, essa revolução vai salvar tudo. Essa eu acho que é uma das principais críticas do livro, né, fora o autoritarismo, é assim, não existe solução perfeita nem solução mágica. Pois é, você derrubou um sistema, você vai ter que recriar todo um sistema novo. Exatamente, você derruba um sistema, você cria outro. Acho que no filme tu tem a... E quando surge um novo, ele precisa amadurecer. Exato. Era o que tá me dizendo que as leis podem ser deturpadas? Karl Marx dizia que quando a burguesia chegou no poder, ela tirou a nobreza, o sistema da nobreza, e implantou o novo sistema dela. E copiou o sistema da... Então você tá me dizendo que o sistema pode ser deturpado, sim? Sim, e tipo, o socialismo ele é pensado numa solução para a questão de classe, porque teoricamente seria uma classe domina e outra dominada. E o socialismo seria uma ideia onde as classes não existiriam, ou seja, não teria dominante ou dominado. Entendeu? Mas ainda seria aquela mesma ideia de você pegar e destruir um sistema e reconstruir de novo. No caso, reconstruir sem classe. Bom, então eu acho que assim, falamos, né, bastante sobre o livro. A gente nem comentou sobre alguns personagens importantes aqui, que é o Moisés, que muitos se associam como a religião, que a religião ela era um meio leve trás ali na questão socialista. Ela chegou ali e a galera foi aceitando, né? A princípio não era bem vista. O Benjamin, que é o burro ali, que, olha, eu acho que é o personagem mais sensato da história também, porque, olha, qualquer sistema que vier, a gente vai estar na merda. O Moisés, cara, tipo, quando a revolução aconteceu na Rússia, as igrejas foram perseguidas, porque elas apoiaram o czar. Então, o Moisés é as igrejas. As mesmas que foram perseguidas e as mesmas que voltaram depois de haver uma boa ascensão de poder. E, tipo, nem demorou muito tempo para as igrejas começarem a voltar. Para os religiosos. Ele volta no final já, né? No livro volta no final, mas, tipo, no que aconteceu da União Soviética não demorou tanto tempo assim. Sim. A União Soviética durou o quê? Quase 100 anos. Não chegou a ser quase 100 anos, né? Mas foi uns 80, 70 anos.
pegando de 20 ali até os anos 90, dá um tempinho legal. Hã? É mais ou menos anos 80, né? 80, Pois é. Quatro pernas bom, duas pernas com ele. Puta merda, essa cena eu fiquei com medo no final ali, cara. Que chega uma parte ali do livro que os porcos começam a andar sobre duas pernas. Daí 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Não, mas eu fiquei tentando imaginar essa cena, né? Os porcos andando sobre 2 pernas e com chicote. Nossa, cara. Nossa. É muito filme de terror esse livro, uma hora. Sabe? E tem um filme live action também, que eu nem vou ver essa porra, velho. Eu me recuso. Tá no YouTube aí, mas... Eu me recuso, cara. Eu me recuso totalmente a ver essa porra. Porra, é tipo aquele filme alternativo. Se um dia eu arranjar uma namorada alternativa, a maconheira, eu vou ver esse filme com ela. Mas até lá, olha... Fica a aí, frase que mais me deixou com pelo arrepiado foi no finalzinho. Que o finalzinho... Qual? Não sabíamos? Aquela do... Então os porcos olhavam o homem e os homens olhavam pros porcos. Os homens olhavam... E ninguém sabia quem era porco e quem era homem. Tipo, não existia mais diferença, entendeu? Os porcos, eles, no final das contas, eles começam a negociar ali com os humanos. E eu fico na dúvida, esse livro que inventou o termo porcos capitalistas, por acaso? Cara, não sei, mas eu acho que não. Esse termo já era Eu só conseguia... É bem antigo já? esse termo é bem antigo. Eu só conseguia ler, assim, do princípio até o final, imaginar porcos capitalistas. Só isso que eu pensava, porque os porcos, de certa forma, ali naquele livro, eles viram empresários. Falei isso, né? Viram empresários, viram, sabe, comerciantes. Porcos capitalistas. O livro praticamente pegou e falou: olha só, tem diferença nenhuma do Stalin pro Churchill. O livro pegou e falou: é isso aí mesmo. E é porque é mesmo. Bom, cara, puta merda. Agora faz falta um networking, né? Porque eu queria muito ter um amigo indiano e perguntar pra ele o que na Índia lá eles falam sobre o Churchill. Não muito bem. Imagino que não. Mas, por exemplo, o Bruno... Puta merda, não vou lembrar o nome dele. Mas o Bruno, ator que fez o Hitler no filme A Queda, esse cara, ele, porra, um puta de um trabalho foda ele fez como Hitler, né? Até virou meme, essas coisas. Mas ele fez um trabalhão. Só que ele não ganhou reconhecimento por esse trabalho dele. Por mais que o Hitler, realmente, né? Tu não vai ficar dando moral pra ele. Mas o ator em si, ele ganhou muita fã. Ganhou, sabe? Não ganhou nada. Fazendo aquele excelente papel. Já o Gary Oldman fazendo o Churchill, ele, porra, super elogiado. Ganhou Oscar e o caralho, entendeu? E os dois também, sabe? O Churchill não é tão melhor assim que o Hitler. Não por coincidência, desculpa. Né? Pois é. Existe uma... Mas, enfim, é só... Existe uma preferência da classe artística. Assim como a classe militar, assim como a classe na mídia, assim como a classe acadêmica. Sempre existe uma preferência. Daí, no final das contas, o livro, eles saem da monarquia para entrar para socialismo, para entrar para nova monarquia. Inclusive, o texto, o nome da granja, ela volta a ser a Granja do Solar, tal qual era no início. No fim das contas, nada mudou. A história é cíclica, né? O autoritarismo, ele é cíclico. E é isso. Obrigado para todos que ouviram até aqui e falou!